Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou Pedro Schenck. E eu, Eduardo Estelito. No episódio de hoje, falamos sobre voz e gênero, a partir do recém-lançado filme Homem com H, que mergulha na vida e obra de Ney Matogrosso. Mais do que um ícone da música brasileira, Ney se consolidou como um dos maiores desafiadores das normas de gênero no nosso país, e sua voz é peça central nessa história. Com um timbre agudo, gestualidade intensa e presença cênica marcante, Ney sempre confrontou o ideal de masculinidade esperado dos homens, principalmente dos homens gays. Em um país que por décadas ridicularizou ou silenciou vozes que fugiam da norma, sua expressão vocal se tornou um símbolo de liberdade, coragem e subversão. Nesse episódio, discutimos como a voz também carrega gênero, e como ela pode ser motivo de vergonha, repressão ou orgulho, especialmente para pessoas LGBTQIA+. Ney não apenas cantou com sua própria voz, ele abriu espaço para que muitas pessoas pudessem falar com a deles. Homem com H é mais do que um retrato de um artista. É uma aula sobre o poder de performar sua identidade com autenticidade no palco, na fala e na vida. Vamos conversar sobre isso? Vamos. Ô Pedro, vou só fazer um pedido para você baixar um pouquinho a sua câmera, que está cortando o queixo. Ah, desculpa. É porque... Nossa, que resumo lindo que você trouxe aí, Pedro. Hoje a gente trouxe o Gabriel Trevisani, que é fonoaudiólogo, pesquisador, pesquisou sobre a relação entre autoestima e voz de pessoas da comunidade LGBTQIA+, e continua trabalhando, pesquisando sobre esse tema. Eu estou muito feliz, Gabriel, de contar com você para esse episódio. Eu acho que, eu soube da sua pesquisa há um pouco mais de um ano, participei dela e quando eu vi, né, que tinha saído esse filme, quando eu assisti o filme, eu falei, nossa, a gente tem que trazer o Gabriel para ter uma conversa sobre esse tema. Muito bem-vindo, agradeço muito pela sua participação e vou deixar você se apresentar e falar um pouco sobre a sua pesquisa também. Legal. Bom, primeiramente eu quero agradecer a você, Eduardo, a você, Pedro, pela acolhida. Eu fiquei muito animado também em participar desse episódio, é um tema que eu gosto bastante de falar, e eu gosto tanto de falar sobre isso, que meus amigos até falam assim que eu falo demais até sobre, né, que eu decidi pesquisar sobre isso também. Meu nome é Gabriel Trevisani, eu sou fonoaudiólogo, eu sou especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia e atualmente eu estou no doutorado em Ciências da Saúde e Comunicação Humana pela Unesp, campus de Marília. E desde o início do mestrado, eu coloquei em prática uma ideia que eu já gostava muito, mas que não tinha colocado ainda em prática, que é estudar sobre a voz de pessoas da comunidade LGBTQIA+. E aí, inicialmente, eu iniciei o mestrado, assim, com uma pesquisa sobre pessoas trans e travestis, mas o mestrado, para quem já teve essa experiência, assim, é um tempo muito curtinho. E aí, durante o mestrado, assim, eu decidi abrir a pesquisa para todas as pessoas da comunidade LGBTQIA+, e eu decidi estudar a relação entre autoestima e voz. Em resumo do resumo, assim, foi muito gostoso trabalhar com esse tema, porque eu acho que eu coloco muito das minhas vivências nas minhas pesquisas. E aí eu consegui perceber que, de fato, existe uma relação muito forte entre a autoestima e a voz. E aquelas pessoas que têm uma autoestima considerada alta, ou que algumas pessoas chamam de satisfatória, possuem termos mais positivos elencados à voz e têm uma satisfação maior, se a gente fosse colocar numa régua de 0 a 10. Já aquelas pessoas que têm uma autoestima média ou uma autoestima baixa, essas pessoas têm uma satisfação vocal menor nessa escalinha de 0 a 10 e possuem termos mais negativos relacionados à voz, ou até nenhum termo positivo relacionado à voz, o que também foi muito frequente nas minhas pesquisas. E um fato que me chamou muita atenção foi de que as pessoas com autoestima baixa tinham maior probabilidade de considerar que a voz era chata em comparação com as pessoas que tinham autoestima alta, né? Hoje eu continuo pesquisando sobre esse tema, os meus estudos eles têm saído em um jornal chamado Journal of Voice, em tradução livre seria o Jornal da Voz. Essas pesquisas, na sua maioria, elas são publicadas em inglês, mas eu disponibilizo alguns dados, por exemplo, volta e meia no meu Instagram, nas minhas redes sociais, assim, porque eu acho que é uma forma de popularizar esses dados e trazer para a minha comunidade também esses dados, né? De avançar, assim, as barreiras do meio acadêmico e trazer para o meio social também.
É muito interessante, né? Na medicina, a gente vê cada vez mais esse olhar para os impactos sociais, né, as influências sociais na saúde, na autoestima, né, a relação entre o corpo e a autoestima. E quando eu estava pensando nesse episódio, essa relação entre voz e gênero, uma coisa que me veio, e aí também vem muito da minha experiência, porque eu tenho esse microfone distorce um pouco, coloca um pouco mais grave, mas eu tenho uma voz bastante aguda, né? Eu fui classificado como tenor ligeiro, então eu tenho uma voz bastante aguda e já passei por situações como um homem cisgênero de ter sido identificado em conversas no telefone como uma mulher, né, e várias vezes, especialmente com atendimento de call center, ser chamado de senhora. Já tive crianças de 3, 4 anos perguntando para mim por que eu tinha voz de menina, e eu acho que parte de eu ter sido identificado ou de experiências de bullying como uma pessoa gay na infância começaram com a voz, né? E aí eu queria saber de você se a sua pesquisa olhou na escolha de palavras, porque era uma nuvem de palavras, era uma quantidade bem grande de palavras, se vocês chegaram a olhar para a relação da autoestima com uma voz que lida diferente do gênero com o qual a pessoa se identifica. Bom, essa é uma ótima pergunta. E assim, eu quero começar respondendo falando que bom que a gente está analisando isso para além do biológico, né? A gente vem falando de história da saúde, assim, de um modelo muito biomédico, e que a gente tem tentado evoluir para um modelo mais biopsicossocial há muito tempo. Só que, por vezes, eu percebo que mesmo hoje, em 2025, algumas pessoas se agarram ainda ao modelo biomédico, considerando apenas, por exemplo, uma lesão, uma doença, ou, por exemplo, relacionada à voz, quando uma voz se desvia um pouquinho e vai para uma rouquidão, ou apresenta algum outro traço, por exemplo, uma voz instável, uma voz trêmula. E quando a gente abraça essa ideia de analisar a voz não só como algo de lesão ou de desvio, a gente abraça a voz para um modelo mais biopsicossocial, considerando também a autoestima ou outros fatores relacionados à saúde mental. Isso é muito importante porque, de fato, a gente vê que uma pessoa ela tem várias dimensões, não é só o modelo, não é só a dimensão biológica, né? A gente tem tantas outras, assim, a gente tem que considerar. O seu relato é muito importante, e que bom que você traz esse relato, assim, e eu acho que é aquela frase, né, muito famosa, nenhuma experiência individual, né? Eu já tive, por exemplo, situações assim. Eu me lembro das vezes que eu era adolescente e que eu ia atender o telefonema do meu avô, porque meu avô é corretor de imóveis, né, e recebe muitos telefonemas, e por vezes eu atendi o telefone, eles falavam, é a esposa do fulano? E eu era também com uma pessoa performando ali o gênero feminino, né, e isso, no começo, me incomodava um pouco, mas eu me lembro que depois de um tempo, eu pensei, por que eu me incomodo com isso? De fato, a pessoa só está ouvindo minha voz. E aí, depois de um tempo, eu comecei a afirmar. Eu falei, sim, sabe? Passava como se fosse minha voz, sabe? E ali foi um momento muito importante, isso está na minha memória até hoje, porque foi um momento que eu comecei a, basicamente, confirmar a minha voz mesmo. Minha voz é assim, essa é a minha identidade. Se você quiser confundir a minha voz, sabe, só ouvindo minha voz com outra pessoa, tudo bem, e tá tudo certo, assim. E fazendo uma semelhança com a pesquisa, a gente percebeu que, de fato, eram muitos termos, né, era mais de 170 termos, assim, que a pessoa podia escolher, e a gente percebia, por uma novinha de palavras, a quantidade de vezes que esse termo aparecia. O que a gente observou muito é que termos como comum, alta, baixa, afeminada e outros termos relacionados a isso apareceram mais. E alguns termos quase não apareceram, foram mencionados pouquíssimas vezes, como 1 ou 2 vezes. Mas esses termos foram os que mais apareceram relacionados ao gênero. Só que o que eu percebi é que isso dependia muito de quem estava selecionando. Por exemplo, uma pessoa poderia selecionar o termo alta e a outra pessoa também. Só que essa pessoa tinha autoestima alta e a outra pessoa tinha autoestima baixa. Então, uma pessoa considerava que o termo alta era positivo.
O outro considerava que o termo voz alta era negativo. Então, vai muito do aspecto cultural e social dessa pessoa, da forma que ela foi criada. Será que ela foi sendo reforçada de que voz alta é uma voz ruim? De que, nossa, você está falando com uma voz muito alta, nossa, você está falando com uma voz muito fina, que já é diferente um pouquinho, né, da voz alta, que a gente fala de termos diferentes, assim, de frequência da voz, né, se é grave ou agudo, fina ou grossa, e de intensidade mesmo, que é mais volume, se é alta ou baixa, assim. Só que esses termos, eles se entrelaçam muito, e muitas vezes eles não são reforçados em casa, ou eles são reforçados. Então isso vai moldando a percepção dessa pessoa, e está muito mais relacionado a essa criação do que, de fato, se está mais alinhado ao gênero ou não. Fazendo uma alusão já ao filme, assim, que eu adorei, de fato, o comentário que o Pedro traz, tem uma cena que é muito importante, assim, sobre essa identidade vocal. A gente fala muito de voz fina, e, de fato, o Ney, até o Pedro relembra aí no começo, né, sobre o Ney ter uma voz mais agudizada. E tem uma cena muito importante, assim, que o Ney fala mesmo, fala assim, eu sei, minha voz é fina mesmo. Em nenhum momento o Ney traz isso como se fosse algo ruim. Ele afirma a sua identidade. Sim, a minha voz é fina. Traduzindo ou interpretando essa fala, seria basicamente assim, sim, essa voz é minha mesmo, não tô nem aí, sabe? Essa é minha voz, eu gosto dela. E aí uma pessoa até fala, nossa, que voz bonita, acho que essa voz tem que ser ouvida. E de fato, é isso que tem que acontecer. As vozes, elas têm que ser reforçadas. A gente tem que falar, nossa, isso é uma voz, sabe? Que voz, sabe? Não, por exemplo, o Ney, por ser uma pessoa cisgênero, homossexual, masculina, ter uma voz mais grave só porque ele é uma pessoa cisgênero, sabe? Masculina. E porque todo mundo esperaria uma voz mais masculina. Isso se assemelha muito a um termo que a gente tem falado muito sobre binarização vocal, sobre binarizar a voz como voz de homem e voz de mulher, um termo que não é usado hoje, mas que muitas pessoas utilizam erroneamente. E aí hoje a gente prefere utilizar a voz de frequência mais grave, voz de frequência mais aguda, e acho que o Ney, ele foi muito evoluído, assim, né, na sua época já, época em que essa discussão nem era ainda realizada nos meios sociais, nos congressos científicos, nem nada. E o Ney já fazia isso. Acho que isso faz dele, assim, um ícone tão importante, porque ele já assumia sua identidade. Eu acho que não só a identidade da voz, mas a identidade do corpo, a identidade da expressão facial, que tudo isso se casa com a voz. Mas, por vezes, a voz é considerada isolada. Por exemplo, quando a gente atende um telefonema, igual no seu caso, por exemplo, que você atendia o telefonema e a pessoa identificava só pela voz que você era uma pessoa homossexual, ela só estava analisando a voz. E, de fato, a voz isolada, ela pode, de fato, já causar uma percepção. Mas a voz, quando ela casa, quando ela dá um match com a expressão facial, a linguagem corporal, ela já dá um entendimento muito maior, assim, e que, por vezes, esse entendimento por parte da outra pessoa não é tão correto, digamos assim. Uhum. E eu acho que é também interessante porque a voz, né, falando dessa perspectiva de homens, né, homem cisgênero, né, a voz do homem cis, quando ela é aguda na sociedade, ela é entendida como, e eu acho que de homens trans também, né, eu acho que o Pedro também pode opinar, ela é entendida na sociedade como algo ruim. Mas quando a gente vai para o contexto da música, ela é entendida como algo positivo, né? Pega já as músicas lá atrás, da década de 40, década de 50, né? Aqueles grupos de homens que cantavam com uma voz, né, uma frequência bem alta. Você tem, hoje em dia, né, os grandes cantores são contratenores, que é a classificação vocal mais alta para o corpo masculino, né? Entendendo também que hoje em dia a música está começando a destruir, dentro do ambiente da música, está começando a destruir também essas barreiras, mas ainda é vista, né, pelo ponto de vista médico, né, perspectiva médica, a questão, né, das cordas vocais, da estrutura, né, da estrutura física do corpo que pode influenciar a voz e que leva a essa classificação que já existe há bastante tempo.
né? Mas quando a gente olha hoje em dia, há muito tempo, mas hoje em dia nas mídias, são as vozes masculinas altas que são as mais valorizadas. Então, você tem o Bruno Mars, você tem Ney Matogrosso, você tem o Michael Jackson, todos contratenores, você tem, né, Ed Sheeran, que tem uma voz, né, também, uma voz, né, bem alta de tenor. Então você tem uma série de outras pessoas que no ambiente musical elas encontram esse artístico musical, encontram esse acolhimento, né? E da minha experiência, isso foi uma coisa assim muito libertadora, porque eu tinha uma relação com a minha voz de realmente não gostar. Eu cheguei a fazer, como eu trabalho bastante com a minha voz, como, né, facilitador, consultor, professor, palestrante, eu cheguei até a fazer fonoaudiologia, né, depois de adulto, para baixar a minha voz e para fazer alguns exercícios e treinar, porque eu sentia também que eu tinha um problema com a minha respiração, né, e aí eu me empolgava, respirava menos, e aí a voz ia subindo, e eu sabia que isso tinha um efeito na autoridade que eu transmitia, né, no contexto profissional. E na pandemia eu resolvi, assim, né, quero testar uma nova coisa, nunca tinha cantado na vida, e aí fui numa escola de música, comecei a cantar, comecei a fazer parte de um coral, e eu tive essa afirmação, essa reafirmação que a gente vê no filme do Ney Matogrosso, né? Quando ele começa a cantar com as mulheres, o pessoal não fala, não é com as mulheres, eu falei mulheres, você é homem, você não pode cantar. Né? Eu tive esse mesmo acolhimento, e eu, né, tenho muito orgulho do Conservatório Musical de Vila Mariana, que é onde é uma segunda família para mim, que é onde eu canto já há 3 anos, de ter recebido essa afirmação em relação à minha voz, e foi uma coisa assim muito libertadora, porque eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi uma pessoa falando, nossa, sua voz é muito bonita, sua voz é rara. Eu tive recentemente, eu voltei para casa todo feliz, que no coral tinha uma moça cega, e aí ela falou, nossa, sua voz é tão bonita, assim, na frente de todo mundo da turma, no meio do coral, foi lá no meio, ela falou, nossa, sua voz é linda, canta mais. Né? Então, eu acho que isso, esses espaços, encontrar esses espaços onde a sua voz é acolhida e reconhecida, é um processo assim, de cura muito importante, né? E aí eu também queria ouvir um pouco de você, Pedro, como é que é a sua relação com a sua voz, como é que ela foi evoluindo, como é que ela foi, como é que a sua autoestima também foi impactada pelo processo de hormonização. Compartilhe um pouco com a gente também a sua perspectiva, que eu acho que é legal que hoje a gente tem várias perspectivas diferentes. Várias perspectivas, é verdade. Então, meu processo todo é interessante, porque a voz realmente foi o que mais me incomodou e talvez incomoda até hoje. Eu sempre tive, antes da transição, uma voz muito feminina, não necessariamente aguda, mas a característica mesmo feminina. E eu sempre via todos os outros homens trans, né? Sempre acompanhava outras transições. E eu vi o quão rápido mudava a voz. E aí eu pensei, poxa, essa é a solução dos meus problemas, né? E eu comecei a tomar e eu percebia que não ia conforme a vida das outras pessoas, né? Cada organismo é um organismo e muda. Tem gente que já no 2º mês a voz fica super grave. Tem gente que, sei lá, usa hormônio há mais de 5 anos e ainda assim não ficou tão grave e por aí vai. E eu ia interpretando como a minha voz estava sendo ouvida realmente pelo feedback das pessoas. Então, mesmo tomando hormônio por um tempo, às vezes eu ainda via algumas pessoas me chamando no feminino, e eu não sabia exatamente o que é que estava chamando a atenção pro feminino. Né? Isso causa muita disforia na pessoa, porque você não sabe, tipo, eu tô tomando hormônio, é a voz, é o meu rosto, é um jeito, alguma coisa que eu fiz, né, como eu, sei lá,
me portei, e também em chamadas, né, ligações, às vezes me chamar de senhora, toda aquela coisa, e isso vai causando realmente uma frustração, né, porque você pensa que a terapia hormonal vai ser uma solução, e é complicado, assim. Até hoje, em alguns momentos pode acontecer, né, de uma pessoa me tratar pelo feminino, enfim, pelo pronome feminino, mas conforme o tempo foi se passando, eu percebi que mais pessoas me reconheciam como Pedro, mesmo não me conhecendo. Mas foi ainda é um grande processo. Às vezes eu ainda, ouvindo a minha voz, eu ainda falo, puxa, eu poderia estar de outro jeito, né, enfim. Mas eu acho que também é reconhecer que tem certas coisas que eu não vou conseguir mudar, ou que só vão mudar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Mas a questão da voz, particularmente, eu não sei para outras pessoas trans, mas para mim é uma coisa e foi uma coisa que me dava mais disforia no começo. Eu acho que a gente não percebe o quanto a voz, como o Gabriel falou, tem essa identidade sua, né? Eu acho que eu não me incomodava tanto, e é muito doido também porque eu não necessariamente ao transicionar queria me portar como muitos homens se portam. Só que se eu falo que eu sou Pedro e ao mesmo tempo alguém fala, mas sua voz não é tão grave assim, eu começo a forçar a voz para tentar chegar ao ponto da pessoa identificar que tá mais masculina. E isso é horrível, porque você começa a atuar nos lugares, né? Então, se eu chego num lugar que ninguém me conhece, eu tento ao máximo, de todos os jeitos, na voz ou nos meus trejeitos, não fazer com que sobressaia que eu sou uma pessoa trans. Eu prefiro até que me reconheçam, às vezes, como um homem gay, afeminado, do que passar de alguma forma que eu, né, transicionei. Como o Gabriel citou também, por segurança, já aconteceu, não necessariamente em relação à minha voz, mas em relação à documentação, eu não tinha ainda o RG trocado, e eu precisei ir num lugar que eu não tinha ninguém, que eu não conhecia ninguém, ter que explicar que eu era uma pessoa trans, pode ser num telefonema, você vai resolver alguma coisa, você não quer que a pessoa te confunda, né, enfim. Mas a minha trajetória ainda existe, na verdade, né? Ela não se finalizou. Eu ainda tenho muita disforia com a minha voz. Ainda espero que ela mudou muito, o que já é muito bom. Às vezes, quando eu penso que não mudou, eu escuto. Tem até o primeiro podcast que eu fiz no Diversiarte, acho que foi o 13, que aí eu escuto hoje em dia, eu percebo que mudou, então às vezes é bom também escutar como era antes, pra gente ter noção do quanto já fez progresso, né? Pra gente não achar que não adiantou, que não mudou nada. E também, acho que o Edu já chegou a me contar essa história do telefonema, né, que a pessoa te confundiu com uma mulher, e eu falei, poxa, se homens cisgênero passam por isso, então talvez eu também não precise me preocupar se isso acontece comigo, né. Um amigo meu também já comentou isso. Ele é recepcionista, então quando ele atende o telefone, às vezes a pessoa chama ele de senhora, e ele leva super na esportiva. Então histórias como essa, conversando com o Mencis, também me fizeram ficar mais tranquilo e parar de me cobrar tanto, porque é uma coisa do meu corpo também, né? Eu não tenho como controlar, eu não tenho como mudar isso, e naturalmente também não me incomoda, então eu não queria mais ficar me incomodando como que os outros iam se portar comigo, né? Se alguém me chama no feminino, eu corrijo, e enfim, até hoje nunca aconteceu também nada de nada constrangedor comigo em relação a isso. E é isso. Por enquanto, por hora, ainda tem algumas questões, mas já progrediu bastante. E aí, progrediu mesmo. Eu percebo a evolução também, né? Mas é legal também ouvir de uma pessoa trans, né, que
que a experiência de uma pessoa cis, às vezes eu, como pessoa cis, eu me incomodava mais do que você como pessoa trans. Eu acho que isso é interessante também, né? Mostra como como a experiência humana é variada, né? Às vezes a gente tenta colocar na caixinha, esse é um problema dessa parte da comunidade, especialmente dentro da comunidade, né? Esse é um problema dessa parte da comunidade. Esse é um problema das mulheres lésbicas mais butch. Esse é um problema dos homens gays mais afeminados, né? E aí a gente encontra que pessoas com vivências diferentes têm relações diferentes, né? É bem interessante isso. E eu pensava que a pessoa me tratar no feminino, tipo assim, me descobriram aqui no lugar. E eu penso assim, você ouvindo que uma pessoa, né, te confundiu com a senhora, você não vai ter o mesmo pensamento que eu. Nossa, vão saber que eu sou trans. Né? Então, tipo, depois que você entende um pouco como é também para as outras pessoas, você para de ficar um pouco paranoico, porque isso era uma coisa comigo, também ficava meio paranoico com como as pessoas iriam se portar quando ouvissem eu falar de mim, quando ouvissem eu falando com a minha voz dizendo, sou Pedro, sou um homem. Então, como é que as pessoas iriam entender isso? E aí, por isso que é importante a gente também conhecer um pouquinho de como é com as outras pessoas, trans ou cis, enfim, independente. Porque isso também me ajuda a ficar mais leve, né? A não ficar tão paranoico assim. Bacana. E em relação ao filme, Gabriel, como você achou? O que você achou do filme? Como ele ajudou você também a refletir sobre o trabalho que você tem feito e esse pioneirismo que você tem trazido também, né, na sua pesquisa em relação a linhas de pesquisas novos olhares e esse modelo mais biopsicossocial. O que o filme trouxe para você como ideia, como reflexão, como insight? Sim. Nossa, falar desse filme, assim, é algo muito bacana, porque o filme me trouxe muitos insights. O filme me deixou muito reflexivo. E eu adoro filmes, assim, que eu saio do cinema ou da TV, por exemplo, e falo, caraca, agora eu tô pensando muito sobre isso, sabe? Eu acho que quando o filme é assim, ele cumpre o seu papel mesmo, enquanto arte, assim, sabe? Você fica reflexivo sobre. E eu acho que a principal reflexão que eu fiquei foi sobre o Ney assumir a sua identidade desde muito criança. Sabe, na primeira cena do filme, por exemplo, quando aparece o pai agredindo ele, falando, chora, eu vou te bater até você chorar. E o Ney não chora, isso demonstra que ele tá assumindo a identidade dele, sabe? Eu não vou chorar só porque você quer, eu não quero chorar, eu não vou chorar. E por todo o filme você vê isso do Ney. Em nenhum momento ele esconde a identidade dele. Não esconde a facial, como eu falei, não esconde a vocal, não esconde a corporal, nem nada. E é muito bom porque, de fato, bate ali com o que o Pedro está falando, sabe? Depois que chega um momento, você percebe que a voz é isso, sabe? A voz é uma faixa ampla de frequência e que ela não deve ser colocada em caixinhas, porque, de fato, pessoas cis vão passar por aquilo, pessoas trans vão passar por aquilo, lógico, com uma outra vivência. Talvez, por exemplo, para as pessoas trans vai envolver uma questão de segurança muito maior, né? Como o Pedro fala, nossa, será que as pessoas vão me ler como uma pessoa do gênero feminino? Será que, nossa... as pessoas trans começam a pensar mais sobre isso, né? E para a pessoa cis passa por isso também, mas é um pouquinho diferente porque é o que o Pedro comentou. Você não lia, por exemplo, na sua vez, Eduardo, como se fosse assim, as pessoas não vão me ver como uma pessoa cis, mas sim como uma pessoa cis feminina ou masculina, sabe? E o que mais me deixou reflexivo também sobre isso foi sobre essa ampla faixa de frequência mesmo, sobre a necessidade da gente retirar isso das caixinhas, retirar dessa binarização de homens terem voz graves, mulheres terem vozes agudas, porque pode não acontecer, e tá tudo bem assim se não acontecer mesmo. Durante a puberdade, a gente tem um período que a gente chama de muda vocal, e pode acontecer de pessoas cis heterossexuais masculinas passarem pela muda vocal e ficar de forma incompleta, e ficar com uma voz mais aguda mesmo. E aí fica com essa voz mais aguda por toda a parte da vida. Só que por muitas vezes a gente recebe nos nossos consultórios pessoas cis masculinas que se queixam da própria voz. Falam, nossa, minha voz não passa autoridade, minha voz não é, entre aspas, de homem, eu tenho problemas em relacionamentos, eu tenho vergonha em falar ao telefone.
Tudo isso porque tem essa percepção dos outros de que a voz dele deveria ser mais grave, quando na verdade foi uma construção de vida. Foi por alguns fatores, e até mesmo por fatores regionais, por fatores culturais, por fatores sociais, que tudo isso envolve. Por exemplo, a gente vive num país assim, que tem uma dimensão continental, né? É um país muito grande. Então a gente tem as pessoas do Sul, que tem uma voz de tal tipo, que a frequência talvez é um pouquinho mais grave, as pessoas do Nordeste, que tem um pouquinho de voz mais aguda, e tudo isso influencia. Então a gente tem que considerar uma pessoa como uma pessoa multidimensional, e não como uma pessoa que passou não só pela muda vocal de forma incompleta, que ficou com a voz. Quando a gente resume a pessoa a uma voz, e principalmente a binarização da voz, a gente está resumindo a pessoa a isso. Sabe, isso não deve acontecer jamais, a gente tem que expandir isso, considerar vários fatores. Ouvir o Pedro falando sobre isso é muito bacana, e que bom, Pedro, que você teve essa percepção, por exemplo, de que, nossa, se pessoas cis também sofrem por isso, eu acho que eu vou desencanar um pouco. Acho que não é bem assim, sabe? Lógico, tem um acompanhamento, tem as possibilidades de fazer mais, a voz ficar mais grave ou a voz ficar mais aguda, mas acho que você assumir isso para você e falar, nossa, que bom, sabe, vou desencanar um pouco. Você começa num processo de reconhecer a sua voz e, consequentemente, de reconhecer mais a sua identidade. Isso é muito positivo, independente se a pessoa é cis ou se a pessoa é trans, sabe? Isso, para mim, o Ney cumpre muito bem. O Ney ele não estava nem aí para rótulos, você percebe, né? Ele não está nem aí, até hoje, assim, para rótulos. Isso é muito bom. É isso que faz dele virar um ícone, né? Tem um personagem nesse filme que inevitavelmente você compara com o Ney, porque eles são muito próximos no filme, né? Que é um colega dele de serviço militar. Eu não me lembro muito bem se era da Marinha, da Aeronáutica, ou não me lembro, mas tem um momento que eles se separam. E aí eles viajam, né? Eles vão para um lugar que, inclusive, é Vitória, onde eu estou atualmente. E aí o Ney encontra de novo esse rapaz, e o rapaz fala assim, Ney, eu segui o protocolo, eu casei, eu tive filhos, e o Ney foi para um caminho totalmente diferente. E o rapaz é uma pessoa cis homossexual masculina, um homem gay, e fala mesmo que ele cumpriu um protocolo social, é um protocolo que as pessoas esperam. Então me espanta um pouco e me deixa muito triste quando as pessoas elas cumprem um papel social. Elas negam a sua identidade para se casar, ter uma voz mais assim, ter filhos, ter a expressão facial e uma linguagem corporal assim assada, denominada pela sociedade. Porque quando eu vejo uma pessoa assim, me dá a impressão que ela tem que se libertar dessas caixas para ela poder, de fato, viver a vida dela. E o que o Ney faz é viver a vida dele, muito bem vivida. É isso que faz dele um ícone muito grande, né? Eu sempre falo que quando a pessoa ela tem a sua identidade de forma autêntica, ela se expressa de forma autêntica, ela se torna um ícone por isso. Porque, principalmente, hoje, por exemplo, a gente vê um momento muito assim, no meio artístico, né? Vamos colocar aí a música igual você trouxe, né, Eduardo? Que, de fato, na música, as vozes mais agudas, elas são mais aclamadas mesmo, né? Mesmo em pessoas cis, heterossexuais masculinas, que no social essas vozes são, por exemplo, estigmatizadas, mas que no canto, de fato, elas são aclamadas e tudo. Mas hoje eu fico pensando mais assim, sabe? Trazendo uma comparação com o Ney. O Ney nunca foi um artista de streaming. O Ney nunca foi um artista que quer seguir um ritmo da sociedade. E não só o ritmo, mas a vida dele. Ele nunca foi uma pessoa que a sociedade colocaria alguma coisa sobre ele. Mas que ele sim colocaria alguma coisa sobre ele mesmo, que é como deve ser. E eu faço uma comparação muito com o mundo atual da música, por exemplo, que é um ramo da arte, né? Na música, hoje a gente vê artistas que querem seguir um estilo, que querem seguir uma receita para se alcançar a primeira posição no streaming e tudo mais. Não importa, por exemplo, qual é a voz que se tem autotune ou não, se aquela música traz uma informação pertinente para a sociedade ou não. Ele quer atingir algo específico, que foi moldado pelas mídias e pela sociedade. Agora, quando um artista bate no peito e fala, não, eu vou fazer o meu trabalho, possivelmente esse artista vai ser menos ouvido, esse artista vai ter menos fãs, mas ele vai fazer maior diferença, porque a mensagem dele vai ser ouvida de fato por essas pessoas. Por exemplo, uma pessoa que eu gosto muito e que assume a identidade comparando ao Ney assim, mas que é uma pessoa que foi lançada assim ao mercado de forma mais recente, é a cantora Lineker. E a Lineker, ela traz muito disso. Ela, de fato, é muito reconhecida, ela tem muitos streamings, mas ela faz uma música que é dela, é a identidade dela. Ela põe muito dela naquilo.
E quando um artista coloca muito de si na música e reconhece sua identidade até mesmo nessa forma de arte e consegue os streams, eu fico muito feliz. Porque é ali que a mensagem de fato está sendo ouvida. E que bom que essa mensagem está sendo ouvida. É muito interessante isso que você trouxe, né? Porque eu vi recentemente, eu não me lembro onde a gente teve essa conversa, talvez tenha sido com você e com a Susan, Pedro. Mas eu recentemente eu tive essa conversa que era exatamente sobre esse aspecto, que as pessoas estão falando, a música não é tão boa quanto foi na minha época, né? Não era tão boa quanto, especialmente a música brasileira. Foi no coral. A música brasileira não é tão boa quanto era na minha época, né? A gente já teve brasileiros, né? Pessoas realmente de muito destaque, né? E com produções realmente, músicas de uma qualidade musical muito grande, realmente. E aí, eu acho que realmente, eu concordo com você, eu acho que esse modelo do streaming, e que também é o modelo das redes sociais, né, ele tem levado a buscar agradar todo mundo, a esse denominador comum, né, e até mesmo na comunidade LGBT. Eu acho até que as músicas, tirando o Lineker, né, tirando algumas exceções, a música também está muito pasteurizada, né? As drags que cantam, são famosas também, é mais ou menos tudo muito parecido, as músicas, né? Você pode gostar, é música de verão, é música de praia, não é tão rica quanto eu acho que poderia ser, né? E eu acho realmente muito legal a gente ver pessoas que musicalmente rompem com as vozes delas. Eu acho que a Lineker tem uma característica que é muito, assim, também muito legal, porque é uma voz de soprano e um corpo trans ao mesmo tempo, né? Então, tipo, é aquela voz que dentro do binário foge totalmente ao binarismo e que também, como artista, tem uma mensagem a passar, não abre mão da mensagem a passar. Quando a gente saiu do filme, meu esposo falou uma coisa que eu falei, caramba, mas era isso, que eu saí do filme assim, muito emocionado, e ele falou algo muito parecido que você trouxe, Gabriel, que eu tenho orgulho de fazer parte da comunidade com essa pessoa, né, com o Ney, né, porque eu acho que ele representa muito do que a gente gostaria de ver como identidade, autenticidade, orgulho, né, exemplos de orgulho, né, eu realmente fiquei muito emocionado com o filme também. Eu acho que a gente tem que também, né, tirar o chapéu para o Julieta, que fez um trabalho, né, fantástico, como ele também já tinha feito em tatuagem, mas eu acho que, tipo assim, é a pessoa do Ney, e eu acho que é uma pessoa que é importante as pessoas conhecerem, descobrirem. Eu próprio, eu conhecia pouco, eu conheci algumas músicas do Ney, sempre uma pessoa que me passou essa tranquilidade na forma de falar, uma segurança sobre quem ele é, mas depois de ver o filme você, nossa, dá muito orgulho de fazer parte da comunidade com ele. Então eu realmente fiquei bem emocionado em relação a isso. E um outro aspecto que, né, quando a gente fala em voz, é essa metáfora da voz, e que na área de diversidade e inclusão também é estudada, né, a temática da voz e silenciamento. Né, como vocês, né, também o Pedro, como vocês entendem, pesquisam, olham para essa questão da voz e silenciamento. Eu acho que o filme trouxe uma reflexão que é muito interessante, que é também uma fala do Ney no filme, que fala sobre a epidemia da AIDS, né, e
E foi uma epidemia terrível para a comunidade LGBTQIA+, as pessoas perderam muitas pessoas queridas e próximas delas, perderam, às vezes, a única família que elas tinham, né? A família que elas escolheram, e o Ney fala, né, eu posso estar parafraseando um pouco diferente do que foi falado no filme, mas algo no sentido de, bom, eu acho que essa epidemia está trazendo pelo menos algo de bom, que é essa visibilidade. Estão falando sobre a gente no jornal, mesmo que, né, a gente sabe que, né, do ponto de vista político, houve, né, muita negligência, não só do governo brasileiro, mas também de outros governos do mundo, em relação ao cuidado e em relação à comunidade LGBTQIA+, mas nesse momento a epidemia estava trazendo essa visibilidade, estava trazendo essa voz também da comunidade LGBT. E aí eu queria ouvir de você como você estuda e pensa essa dinâmica de voz, representatividade e silenciamento. Né? Voz, essa ideia mais figurada da voz. Sim, sim. Essa é uma ótima pergunta, e para responder ela, só vou lembrar de um outro pedaço do filme, assim, que me tocou bastante também. De fato, essa frase do personagem do Ney, né, fala assim, nossa, de fato, pelo menos agora veio para mostrar que a gente existe. Mas tem uma outra parte também, que quando eles começam a cantar ali nos Secos e Molhados, eles começam a usar maquiagem, né, e aí passa um jornal, e aí o repórter fala, você conhece o termo andrógeno? Seriam os Secos e Molhados, uma nova questão de gênero, algo assim. E eu achei isso muito bacana porque, de fato, se assemelha muito, né? Porque o Ney sempre traz isso, de ser um precursor, assim, de alguma coisa para se discutir mesmo, né? Quando ele trouxe, por exemplo, pelo simples hábito de usar uma maquiagem e de roupas um pouco mais extravagantes, assim, ele traz uma discussão que vem à tona e que já foge, por exemplo, do binarismo de homem e mulher. Aí já começa a discutir, antigamente, por exemplo, o termo andrógeno, e que vai se gerando novas discussões e novos termos que são tão importantes, assim, né? Eu acho que, de fato, essa fala do Ney também sobre o HIV, e quando começou a surgir ali, né, que de fato ele perdeu várias pessoas muito próximas, foi muito importante para o filme e traz um outro olhar, porque muitas pessoas eles estavam olhando como se fosse algo que iria dizimá-los, né? Que iria, por exemplo, eliminar todas essas pessoas e tudo. E ele falou, não, ainda bem que estão falando da gente. Ainda bem que traz a visibilidade, que mostra que a gente existe e que a gente tem que receber, por exemplo, assim, interpretando essa fala, né? Ter mais cuidados, ter mais olhar. Porque a partir do momento que você tem um olhar para nós, da comunidade, você traz um olhar que começa a ser mais amplo. Demora um pouquinho, mas se torna mais amplo. E eu acho que essa amplitude, assim, ela chega até, por exemplo, nas minhas pesquisas mesmo. Hoje, o meu objetivo é não silenciar essas vozes. Pelo contrário, é dar mais voz a quem precisa de nós mesmo, né? Então, o meu objetivo com as minhas pesquisas, quando eu decidi fazer pesquisas com a comunidade LGBTQIA+, e ser sobre voz, é de fato propiciar essas pessoas a não invisibilidade, se tornar mais visíveis, de mostrar para a comunidade científica que a voz da comunidade LGBTQIA+, existe, a voz de pessoas trans, travestis existe, a voz dos homens gays, de mulheres lésbicas, existe, que a gente tem que falar sobre isso, como uma forma, lógico, de ressignificação também, mas também de cuidados, para que pessoas trans, por exemplo, passem pela transição de forma segura, e não passem por uma transição, por exemplo, inadequada em relação à voz, que pode gerar lesões, e que pode gerar algum prejuízo para a voz dessa pessoa. Então, a gente tem que trazer mais segurança para essas pessoas. Então, eu sempre, todas as minhas pesquisas atualmente, elas são com pessoas LGBTQIA+, por conta disso mesmo, de trazer mais visibilidade. E eu gosto muito de focar em diferentes aspectos dessa visibilidade. Eu gosto muito de falar sobre a visibilidade no meio midiático, a visibilidade também no meio clínico, a visibilidade no social, porque é isso, a gente está em tudo, qualquer lugar, todo e qualquer lugar, sabe? Só que a gente tem que trazer mais esse olhar para a gente. Só que, lógico, como uma pessoa que é do meio acadêmico, eu
penso que a pesquisa ela não deve ser só para o meio acadêmico. A gente não deve pesquisar para a gente, só para a gente. A gente tem que divulgar esses dados. A gente tem que, por exemplo, fazer ações como essas aqui, participar de podcasts, participar de outras sessões, para poder falar sobre isso. Porque muitas vezes, quando a gente faz no meio acadêmico, é algo muito robusto, algo muito difícil até de interpretação. Se eu for divulgar os meus dados, por exemplo, da forma que eles estão divulgados no Instagram, da mesma forma que estão lá os dados, pouquíssimas pessoas vão entender. Só vão entender pessoas que têm um pouco de conhecimento mais acadêmico. E não é esse o objetivo que eu quero. Eu quero que, de fato, as pesquisas sejam publicadas de forma acadêmica, mas que eu consiga trazer esses dados para a minha comunidade, para entender que essas pessoas elas não estão participando de pesquisas só para participar, para se gerar um dado, que tem que voltar para essas pessoas. A partir do momento que você aceita participar de uma pesquisa, essa pesquisa tem que te dar benefícios, mesmo que indiretos, mesmo que por forma de discussão de políticas públicas. E eu acho que no Brasil a gente ainda está engatinhando muito em relação a isso, sobre voz e gênero. Eu acho que, por exemplo, falando da fonoaudiologia, a gente tem pouquíssimas pessoas que estudam sobre o tema. Só que essas pessoas elas se debruçam muito sobre os estudos. E a gente tem nomes muito bons assim, na fonoaudiologia que têm pesquisado e que têm colocado seus artigos assim, para publicação, tem gerado outros eventos assim, para extrapolar essa barreira científica, né, para ir também para a sociedade, o que eu acho muito importante. Assim, por mais que a gente esteja ainda engatinhando, eu acho que a gente está no caminho certo, sabe? E eu acho que a gente está conseguindo fazer uma evolução, mesmo que lenta, porque são coisas que interferem, assim, são coisas que fogem do nosso controle. Por exemplo, se você quer publicar um artigo sobre comunidade LGBTQIA+, ou fazer um livro, você pode ter barreiras para publicação. A gente ainda vive num mundo cheio de preconceito. Então, assim, será que todas as revistas vão aceitar o meu artigo? Será que todas as editoras vão aceitar o meu livro? Será que todo e qualquer e-mail... Por exemplo, a gente vê questões até do Instagram, que se, por exemplo, você fazer uma charge diferente, ou um comentário diferente, assim, que tem alguma palavra que eles achem que é uma palavra que eles devam banir, sendo que você está fomentando conhecimento ali, eles vão colocar uma barreira para essa publicação, para esse conhecimento ser divulgado. Então, assim, mas isso é uma coisa que me motiva mais. Eu não vejo essas barreiras como algo negativo. Eu acho que aqui, eu até tenho uma inspiração do Ney Matogrosso aqui, eu não vejo elas como negativas, eu tenho que fazer que, de fato, elas vejam a gente mesmo. Se eu estou falando dessas pesquisas com pessoas da comunidade LGBTQIA+, encontrar barreiras, beleza, eu vou encontrar um outro caminho que eu vou conseguir fazer essa pesquisa, e que eu vou conseguir divulgar essa pesquisa. E, de fato, que bom que a gente vive na mesma época que o Ney, né? Porque a gente continua aprendendo com isso, continua inspirando. Tomara que mais Neys venham aí para continuar inspirando toda essa geração. É uma geração que, de fato, as novas gerações, assim, acho que elas precisam dessa inspiração, e que bom que tem artes como essa, por exemplo, como esse filme, né, que é O Homem com H, que eu falo que o filme ele fica para sempre, assim, né? Então, pessoas pessoas de geração Z, por exemplo, ou das próximas gerações, ainda vão poder assistir esse filme, ainda vão poder ser inspiradas pelo Ney Matogrosso. E tomara que isso aconteça, eu torço muito. Muito... Eu fiquei muito surpreso, assim, com o filme. Eu fiquei curioso para assistir, eu queria assistir. Espera aí que a internet está falhando. Acho que voltou. Voltou. O filme, hoje a internet está ruim por algum motivo. Era um filme que eu queria assistir, mas eu não esperava que a história dele ia ser uma história tão bonita, que ia ser uma pessoa que não só a gente fala da autenticidade, mas uma pessoa muito empática, muito sensível, muito aberta, né? Eu acho que o filme explora muito bem essa questão da relação dele com o pai e com a mãe, do carinho, de uma pessoa que cuidou dos dois, apesar dos conflitos que ele teve com o pai, né? E que o filme mostra esses conflitos, e uma direção do Esmir Filho, que eu não conhecia o trabalho dele, é um diretor que depois eu pesquisei, já tem mais de 19 créditos, ele fez aquela série da Netflix que eu também não assisti, a Boca a Boca, mas que direção também bonita, assim, eu acho que como você falou, é um filme que fica, porque é um filme que realmente combina muitas coisas muito bem.
Eu acho que ele tem um aspecto também subversivo, no sentido em que ele mostra, né, relações sexuais, ele mostra, né, dá uma visibilidade, ele não é, e como a gente diz na comunidade, ele não é higienizado em relação à sexualidade, né, do Ney. Então, eu acho que é um filme, assim, que realmente conseguiu... Eu acho que é um filme que fica para a história, da história do cinema brasileiro, né? Todo mundo deveria assistir. E quando você estava falando sobre essa questão da voz midiática, você mencionou mais cedo que você estava pesquisando a voz midiática, né, de personagens gays. Você sabe se tem alguém pesquisando do outro aspecto, no outro lado do espectro, que é a voz midiática de mulheres, né, de lésbicas, e que tanto na música, né, a gente tem alguns estereótipos, algumas visões pejorativas de mulheres lésbicas que têm uma voz mais grave, né, como Ana Carolina, Adriana Calcanhoto, Zélia Duncan, Cássia Eller. Você sabe também se há pesquisas, ou se você também está pesquisando, ou se pretende pesquisar esse outro lado do voz e gênero, que é a mulher lésbica e a voz grave, e a relação dessa mulher com a própria voz. Eduardo, se você me perguntar se eu pesquiso, por exemplo, cada sigla da comunidade, eu vou dizer que sim. Na toda a comunidade LGBT+, assim, eu tenho um desejo muito grande. Acho que eu não falo que é uma linha de pesquisa minha, eu falo que é uma linha da minha vida, sabe? Não é linha de pesquisa, é linha de vida. Tenho certeza que é uma linha de vida que eu vou seguir por muito tempo, assim, sabe? Até onde perdurar a minha vida acadêmica, porque tudo me gera muito interesse. E quando pessoas que estão ingressando, assim, em pós-graduações estrito sensu, sabe, mestrado, doutorado, perguntam assim, o que eu devo pesquisar? Eu falei assim, olha, pesquise algo que você ama muito, como eu amo estudar sobre a comunidade LGBTQIA+, porque é algo que você vai passar por horas estudando, né? Eu não tenho conhecimento hoje de alguma pessoa que faça sobre análise de pessoas lésbicas, por exemplo, ou de pessoas bissexuais. Acaba que a gente separa por caixinhas, assim, neste momento, para pesquisas, por questões metodológicas, por comparar, num momento, pessoas gays, depois pessoas lésbicas, depois pessoas bissexuais, para se gerar uma análise mais acurada. Mas que, lógico, é o conceito de toda a comunidade, né? No momento, eu tenho analisado na mídia homens gays, e aí depois, nos próximos passos, eu devo incluir as pessoas lésbicas e depois as bissexuais, partindo, assim, da comunidade como um todo, né? Mas no momento a gente está, como eu falei, né, engatinhando ainda com as pessoas gays, principalmente por questões metodológicas, assim. Mas eu tenho todo um banco de dados já, essa pesquisa já está em andamento, e é muito curioso você pesquisar nas expressões midiáticas, né? De como essas pessoas, como essas representações, elas são feitas na TV. E a gente vê uma evolução muito grande dessa representação, né? Por exemplo, em 1960, quando teve ali a primeira representação de um homem gay, é muito diferente de hoje, quando a gente faz uma representação de um homem gay. Às vezes, dependendo ali da novela e tudo, ainda tem uns estereótipos muito voltados à estigmatização ainda, né? De que um homem gay, por exemplo, tem que ter uma voz mais afeminada, uma voz de pitch mais agudo, sabe, de frequência mais aguda, e que tem que ter a linguagem corporal, a expressão facial mais voltada para o feminino, né? Mas, por vezes, isso tem sido demonstrado, assim, de outras formas, e que aí mostra a diversidade que dentro da comunidade a gente tem. Porque a gente se une enquanto comunidade, e que é um grupo, mas dentro desse um grupo tão grande, a gente tem muitas representações, a gente tem uma diversidade muito grande, e de fato a gente não tem que fazer um estigma e uma representação midiática de um tipo, sabe? Tá tudo bem ter, por exemplo, um homem gay afeminado, tá tudo bem, por exemplo, o outro homem gay não ser afeminado, e ter uma outra representação, sabe? Eu acho que é sempre bom demonstrar isso pro social, assim, por completo, sabe? Que é o que a TV e outros recursos, por exemplo, agora as plataformas de streaming, né, têm feito muito, assim. E tomara que elas consigam fazer isso bem mais, assim, para demonstrar ao público mesmo, sabe? Que existem diferentes representações, sabe?
e que, de fato, pode ter uma pessoa, por exemplo, trans, que tem uma questão mais relacionada à voz, e tem uma pessoa trans que já não tem essa questão muito relacionada à voz. Eu acho que é isso, é demonstrar que, independente da voz, sabe, pensar extra-voz, assim, a gente tem muitas representações e isso é, de fato, uma experiência individual e, ao mesmo tempo, coletiva, que muitas pessoas passam por ela, né? Pedro, você tem mais alguma pergunta? Reflexão, comentário, você está quietinho hoje. Estou mais quietinho, tô deixando para quem tem o maior conhecimento. Enquanto a gente estava conversando, eu lembrei de uma coisa, que eu sei que a gente está focando mais na comunidade LGBT, mas eu acho que pode ser interessante falar. Tem um tempinho que viralizou, assim, não foi uma coisa que saiu em muitos lugares, mas eu vi um vídeo que viralizou de um casal em que o homem tinha uma voz muito fina. E com isso as pessoas comentavam, né? Eu acho que seu marido tem um segredo para te contar, aquela coisa toda, enfim. E aí teve um dia que o cara chegou a gravar um vídeo, ele chorando porque ele se sentiu muito mal, estava se sentindo mal com aquilo, enfim. E chegou a questionar com a esposa no vídeo, conversando com ela, né, se era uma coisa que a incomodava, enfim. E na verdade era uma coisa que não só a voz, mas ele é uma pessoa mais sensível, não um homem mais sensível. E ela falava que era exatamente o que fazia ela se sentir apaixonada por ele, era exatamente o que fazia funcionar. E eu tenho visto mais vídeos viralizando em relação a até um homem, acho que no casamento dele, a esposa dele, a noiva, né, corta o cabelo e mostra no momento do casamento, e ele reage de uma forma muito espontânea, e as pessoas questionando o jeito como ele, tipo assim, abriu os braços para se expressar naquele momento. E é muito doido isso, assim, porque era um cara cis que se entende como hétero, e às vezes ele só tem uns trejeitos diferentes. Isso faz, acho que até a pessoa se questionar a própria sexualidade, e eu queria falar isso também porque, em relação a mim, eu não sou um homem cis. Eu me entendo como hétero, eu namoro com uma mulher, sim, e as pessoas questionam muito isso também. Tipo, mas você não é bi, porque você é meio assim e tal. Tipo, eu não cresci enquanto um homem cis, então a minha criação também em relação ao meu pai não é aquele cara durão, né, que age assim, meio ogro, então automaticamente eu não vou agir como um homem que eu não tive nem na minha criação, nem nasci dessa forma, e também na minha transição eu me questionei muito em relação à minha sexualidade quando alguém perguntava, mas qual a sua orientação sexual? E eu sempre ficava assim, se eu falar que eu sou hétero, eu não vou ter credibilidade falando isso, então vou dizer que eu sou bi. Vou falar que eu sou bi para poder ter uma passabilidade melhor em relação a isso. Só que no final das contas não é o que eu realmente me identifico. Então, a voz, opa, acho que minha internet caiu. Mas a gente tá te ouvindo. Tá. Do nada, saiu. Voltando ao que eu tava falando. Enfim, a voz, o jeito como você se porta, tudo isso, até quando eu me identificava enquanto a mulher antes da transição, era uma mulher que tinha trejeitos muito masculinos. Aí eu transiciono, é um homem que tem trejeitos muito femininos e fala do jeito X. Então, às vezes, essa cobrança da gente se encaixar numa caixinha também deixa a gente muito confuso. E a gente acaba tendo que ajustar enquanto, se a pessoa me olha e fala que eu sou um homem, mas sou muito afeminado, então eu vou dizer que eu sou bi para poder não ter tanto questionamento e as pessoas ficarem perguntando demais. Enfim, era essa colocação, só que eu ia falar porque tudo isso também causa uma grande confusão na cabeça das pessoas. Às vezes a gente sabe o que a gente é, a gente sabe o que a gente gosta, quem a gente é, como a gente gosta de ser tratado, chamado e afins, mas os comentários externos também causam uma grande confusão na cabeça da gente. Com certeza, com certeza. Pedro, que bom ouvir você, assim, daria para ouvir assim por hora, sabe? Me dá vontade de te escutar por muito tempo mesmo, porque você traz fatos muito importantes para a discussão, assim. A primeira coisa que eu fico pensando é o seguinte, em que época
quando é que a gente começou a identificar a orientação sexual da pessoa e principalmente pela voz, sabe? Isso me choca muito. Só de ouvir a voz da pessoa você sabe a orientação sexual e, por vezes, a orientação sexual ela é confundida com identidade de gênero. Então, a pessoa pensa, não, você é homossexual, então o homossexual já deve ser o quê? Ó, já deve ser uma pessoa trans, sendo que, sabe, não tem essa relação. Uma pessoa trans pode ser uma pessoa heterossexual, assim como uma pessoa trans pode ser uma pessoa homossexual, uma pessoa cis pode ser hétero e homo. Então, assim, em que momento a gente deixou isso acontecer, assim, sabe? Eu falo de a gente deixou isso acontecer enquanto sociedade, não enquanto comunidade LGBTQIA+. Em algum momento isso começou a acontecer, bem historicamente mesmo. Isso é muito triste, de fato, né? É muito doido você pensar que por meio de um aspecto só, por meio da voz, você já consegue identificar. Isso não acontece. Homens cis, heterossexuais, podem ter uma voz mais aguda, podem se comportar de forma mais autêntica. Só que isso, principalmente na internet, faz com que as pessoas passem do limite, comecem a falar sobre a sua vida. Isso no meio social, tirando a internet aqui, tá? Já é muito agressivo. E por isso acontece menos vezes assim na nossa frente, né? É muito, tipo assim, às vezes acontece com mais frequência, dependendo da região que você mora. Mas é mais difícil uma pessoa chegar na sua frente e falar assim, mas nossa, o que é, né? O que você é e tudo. Por vezes acontece. Mas na internet, por conta de estar ali em uma tela, muitas pessoas fazem isso. E você, de fato, lê esses comentários, isso é muito agressivo. Porque você começa a se questionar sobre uma coisa que você já se conhece há muito tempo. E, nossa, eu assim, super compreendo mesmo quando você fala assim que ficou reflexivo sobre isso, sabe? Porque, de fato, a gente vê 10 mil comentários em um vídeo, e esses 10 mil comentários refletindo sobre você, falando que você não é algo que você é, sendo que você é só um, então isso me deixa muito triste. Mas esse um é quem tá certo. Se esse, por exemplo, esse rapaz do casamento, eu me lembro muito bem desse vídeo, se identifica como um rapaz cis hétero, ele é um rapaz cis hétero. Então, assim, é muito doido, de fato, isso, pensar que um simples aspecto passou a ser reconhecimento, mesmo que imaginário, de pessoas, principalmente na internet, como uma questão de orientação sexual. E um outro ponto que você traz, assim, muito importante, é sobre essa representatividade, né, o performar o masculino. E isso vai muito de encontro com o filme, né? Mesmo quando você fala assim, ó, eu não queria ser aquele homem brutão, sabe, performar aquela masculinidade tóxica que, de fato, né, causa uma estranheza, assim, uma brutalidade, tudo, que não precisa ser assim, de fato. Só que os homens cis hétero, o que eu percebo é que é um movimento de massa. Eles têm que se comportar assim para ser vistos como homens, para ser lidos como homens. E isso se assemelha muito com o filme, por exemplo, com o pai do Ney. O pai do Ney é essa pessoa muito bruta, que bate mesmo, e que não vai ter, por exemplo, o que ele grita, não vai ter filho artista, não vai ter filho viado aqui na minha casa, para afirmar uma coisa que não tem necessidade dele bater no próprio filho para fazer com que o filho chore, sabe? Isso só vai traumatizar. Só que eu fico pensando assim, sabe? Eu vi um filme muito, muito forte uma vez que me fez refletir muito sobre isso. A gente não tem que passar pano para essa masculinidade assim, mas foi um ciclo. Essa pessoa aprendeu que masculinidade era assim, com a figura paterna dessa pessoa. E a figura paterna dessa pessoa foi aprendendo. E o que eu gostei muito que o Ney faz desde criança é quebrar esse ciclo. É falar, eu não preciso ser assim só porque eu sou filho do meu pai. Eu não preciso performar a masculinidade desse jeito tóxico que é. E ao mesmo tempo, por exemplo, quando você faz um seu relato sobre isso, é muito legal, porque você quebra o seu ciclo também. Não é porque agora eu sou um homem que eu preciso performar a masculinidade tóxica, que eu tenho que gostar de futebol, que eu tenho que falar com uma voz mais grave. Não é isso. E, por vezes, assim, eu estava até tendo esse debate com uma amigona minha, assim, eu falei assim, nossa, que a atração das mulheres, de fato, de algumas mulheres, tem sido pelos homens mais sensíveis. E que bom que isso está acontecendo. Que a gente tem visto cada vez mais homens cis hétero, assim, demonstrando mais sensibilidade. Que bom, eu fico muito feliz com isso. Porque, sabe, eu acho que até o mundo tá ficando melhor, assim, quando eu vejo isso, assim, sabe? Eu até brinco. Porque, de fato, o homem tá mais sensível, ele tá demonstrando sentimentos, mas essa sensibilidade é pelo simples fato de falar sobre os seus sentimentos. De admitir que ama a esposa e que não vai traí-la. De ser companheiro, de todos esses aspectos, assim, que são aspectos humanos, de uma relação. Mas que, por algum momento, eles pensam, não, a gente tem que trair mesmo, a gente tem que gostar de futebol, a gente tem que falar mais grosso, porque isso é ser homem. E, de fato, eles têm um pacto masculino muito grande,
sabe? A gente tem um episódio recente que está acontecendo essa semana, que você percebe, por exemplo, o quanto o pacto masculino é forte, de que um homem cometeu um crime e que tem pessoas, outros homens defendendo esse homem, porque o que ele fez possivelmente representa a masculinidade, e não é isso que representa a masculinidade, sabe? A gente tem que começar a torcer para que esses homens, principalmente, performem ali a humanização, sabe? Serem humanos, falarem sobre seus sentimentos, sabe? Não baterem nos seus filhos para que eles chorem, por exemplo, como aconteceu com o Ney Mato Grosso, né? Então, que bom que você teve esse reconhecimento e quebrou esse ciclo. Eu torço muito para que, eu falo aqui nessa questão de homens cis hétero, porque são as pessoas que mais apresentam esse comportamento, né? Mas para que as pessoas quebrem esse ciclo. Mas trazendo também para a própria comunidade, eu acho que a própria comunidade também precisa quebrar esse ciclo. Eu vejo, por exemplo, muitos homens gays que preferem performar a masculinidade. E, por exemplo, pela simples frase, por exemplo, eu não gosto de gays afeminados. Por que não? Sabe? Você quer performar o masculino, sendo que, sabe, de onde vem isso? Sabe? Quando você continua esse ciclo assim, você continua um ciclo vicioso e que não é favorável ao seu desenvolvimento. Você está, talvez, sendo uma pessoa que nem você é. E por quanto tempo você vai passar assim? Eu sinto muita tristeza quando eu vejo sobre isso. E assim, eu até falo assim, na minha vida pessoal, quando eu vejo um homem assim, mesmo sendo um homem gay, eu nem sinto atração, porque eu fico triste com a situação, sabe? E que já é um sinal de alerta para mim, né? Que essa pessoa tem que se resolver primeiro. E acho que quando ela quebra esse ciclo assim, é um bom sinal. Eu acho que a masculinidade é um campo muito em disputa atualmente, né? E que às vezes é difícil trabalhar, e não só porque a pessoa faz parte da comunidade, né? Seja como um homem gay, bissexual, um homem trans, que ela vai ter olhado internamente, né, para isso. Eu acho que é um campo bastante de disputa. Ao mesmo tempo que a gente está vendo isso, a gente está vendo o crescimento, por exemplo, do movimento de legionários. Né? Então, eu acho que mostra mais um sinal de que a masculinidade, como as pessoas entendiam antes, ela está em crise. E é muito legal ver pessoas quebrando, né, quebrando esses modelos e sendo ícones e sendo exemplos, né, lembrando também de uma cena do filme que o cara fala, eles estão achando que a gente é uma banda de homossexuais. Sim. É só você dizer que você não é homossexual. Exato. Ele só responde assim, né? É muito simples, é só você dizer que você não é homossexual. Né? Então, eu acho que é bem... A gente tá passando por um momento, né? E é um campo em disputa, como vários campos em disputa em relação à comunidade LGBT, em relação à visão de gênero e a visão de orientação sexual. Né? Eu vejo cada vez mais essa... hoje em dia, eu olhando para algumas experiências sociais, né, da minha infância, essa relação com a voz, eu vejo que hoje em dia está mais claro para mim de que a disputa ela é muito mais no gênero, na performance do gênero, do que em relação realmente à orientação sexual. Eu acho que a orientação sexual existe, sempre existiu, o preconceito, a disputa, né, visões mais restritas, né, do que constitui comportamento moral, do que constitui uma família válida. A gente tem aí, né, um novo Papa que já começa falando que umas pessoas não são melhores do que as outras, mas algumas famílias são melhores do que outras, né? Então, você vê esse campo de disputa, me parece que ele está cada vez mais, e talvez sempre esteve, mas eu acho que atualmente tem se falado mais e a sociedade tem olhado mais com maus olhos o preconceito em relação à orientação sexual, a minha impressão, mas a barreira de gênero ela ainda está lá.
né? E vem muito desse campo em disputa da masculinidade, né? A gente vê um debate também, a gente tem no Instituto um professor em escola, né? E ele fala também que ele tem se surpreendido como os meninos têm se comportado em relação às meninas, né? Então, eu acho que é um ambiente que muita coisa ainda vai surgir e a gente vai ver para que lado as coisas vão, mas eu sinto que é um ponto de choque. Né? Não sei se é a sua experiência, Gabriel, mas me parece que. E quando eu olho, e até por isso que eu queria trazer esse tema, né? Quando eu olhava, né, olho para essas minhas experiências da infância, eu percebia que era muito menos sobre orientação sexual e mais sobre gênero. E essa confusão, né, antes de eu me entender como um ser sexual, eu já era lido como um ser sexual em função da voz, em função da percepção de gênero. Né? Então é muito doido isso. E eu acho que muitas pessoas... obviamente, pessoas trans passam por isso de uma forma muito mais clara, mais intensa, mas eu acho que todos esses casos vêm mostrando que todo mundo passa por isso, né? Seja uma pessoa cis, seja uma pessoa heterossexual, seja uma pessoa da comunidade LGBT, não da comunidade LGBT. Eu acho que essas temáticas têm aparecido bastante e me parece que o gênero tem sido esse ponto de debate. Né? A gente fez um episódio, a gente falou, por exemplo, do Belas Criaturas, né? Da visão da mulher, né? E como o filme também trouxe vários debates sobre né, a mulher, como a mulher pode se apresentar, houve exploração da mulher ali, do corpo da mulher com as cenas de sexo. Eu acho que esses pontos se cruzam muito. E eu acho que isso que eu gostei também do filme, que o filme, como eu falei, ele não tem... ele não higieniza a sexualidade de homens gays, né? Mas ele não precisa ser também um filme que coloca uma cena de 10 minutos de pessoa transando. Né? Então, ele consegue fazer esse meio caminho de uma forma bem legal. Gente, vamos para as dicas? Simbora. Simbora. Quem gostaria de começar? Eu posso começar. Eu estava procurando alguma coisa, tenho tentado, né, recomendar mais coisas mais novas aqui no podcast. E eu não sei se vocês chegaram a assistir ou se vocês viram uma série que saiu há pouco tempo na Amazon, que é Overcompensating. Então, essa série é bem rapidinha, ela é muito legal. E, resumindo bastante, ela conta a história do personagem Benny, que ele é jogador de futebol americano, o rei do baile de formatura, e ele já começa com ele entrando na faculdade. E, assim, assistindo a série, a gente vê que é um homem mais afeminado, vamos dizer assim, só que ele tenta forçar uma masculinidade dele por causa do pai e pelas cobranças que ele sempre teve a vida toda. Então ele tenta disfarçar esse lado dele, ele ainda não se entende enquanto um homem gay, então eu acho interessante que primeiro ele tá tentando disfarçar um jeito, né, tentando se comparar com outros homens, para no final ele falar que ele está se entendendo enquanto uma pessoa, né, um homem gay. Mostra também ele percebendo que ele gosta de homem, mas ele tenta sair com algumas mulheres para poder entender a cabeça dele. Mas eu escolhi mesmo a série por essa comparação dessa questão dele só não se identificar com ter que beber uma lata de cerveja por sei lá como é que esse povo americano faz, tentar beber a lata de cerveja inteira pela bunda da latinha, tem que jogar futebol, tem que falar grosso, tem que ficar rotando, enfim, todos esses estereótipos. Ele força muito, é muito... meu spoiler, assim, que é muito
engraçado é que no final das contas são coisas que ele aprendeu a fazer e não o inverso. Então quando ele tenta assim falar, pronto, sou gay, vou tentar colocar isso pro mundo, ele não consegue, ele trava, porque ele passou mais tempo da vida dele sendo esse cara mais masculino e tudo mais, do que se entendendo quanto homem gay e andando com essas pessoas. Então, para ele é muito difícil fazer isso. E é isso que eu achei mais interessante dessa série. Justamente mostrando que não é simplesmente você se entender e você já consegue se abrir. Você aprendeu muito um comportamento, mesmo que seja forçado, é muito mais difícil você se tratar com naturalidade. Então, eu escolhi essa série por causa disso. E ela é bem legal. Sim, eu vi, é bem leve, né? Eu acho que ela consegue abordar questões assim, importantes para reflexão de uma forma mais cômica, assim, e muito rápida, né? Isso. É uma atuação meio forçada, né? Imitando aquelas séries antigas, americanas e tal, mas é muito divertido. Eu não conseguia parar de assistir. Eu falava, meu Deus, é muito besta, mas é muito legal. Você vai assistindo quando você vê se já acabou. É muito bacana mesmo. Boa dica. E aí? Então eu vou aproveitar. A minha dica são 2 filmes. Um é Farinelli, que é um filme da década de 90, lindíssimo, né? Que conta a história de um castrate, né? E que mostra como, na época, o castrate era um astro de rock. As mulheres iam à loucura, iam no show, depois queriam conversar com ele, queriam ter relações com ele, né? Então, eu acho que mostra como também o gênero ele é construído, né? Obviamente vem de um processo que era violento, né? E que a gente não estou aqui passando pano para como os castrates eram criados na época em função de um ideal de voz, um modelo de voz, mas eu achei que é um filme que é bem interessante, mostrando como é possível você romper em diferentes contextos sociais com as expectativas de como a sua voz tem que ser. E é realmente um filme muito bonito e muito informativo, muito interessante mostrar um pouco dessa realidade. Um outro que eu, pegando mais na segunda metade do filme, né, do Ney Matogrosso, que fala um pouco mais sobre a epidemia de AIDS, ele é um filme que eu acho que é muito bom, que trata muito bem da temática, que é o The Normal Heart. Eu vou procurar um nome em português, eu não me lembro qual é o nome em português, que é um filme que fala sobre a epidemia de AIDS nos Estados Unidos. É um filme com grandes atores, maioria dos atores LGBT também, e que eu acho que fala um pouco sobre esse período. Tem muitas obras falando sobre isso, a gente fala, né, do estereótipo, né, do clichê que o gay morre no final, mas eu acho que é um filme que fala sobre esse aspecto dessa voz política, né, como as pessoas lidavam com aquela situação quando começou a aparecer, como a comunidade LGBT foi se reorganizando para poder ter voz, e como algumas das organizações civis, né, em prol dos direitos da comunidade LGBT, foram se estruturando naquela época. Então, acho que é um filme que é também bem educativo, e eu acho que ele retrata muito bem o momento histórico da nossa comunidade, que eu acho que a gente não pode deixar de esquecer. Eu acho que, como vocês bem trouxeram, né, a gente precisa de mais narrativas, a gente não quer só essa representatividade, só esse modelo, mas eu acho que ele é uma parte da nossa história como comunidade, que eu acho que é importante a gente conhecer, né, e eu acho que o filme conta muito bem como foi esse processo, essa jornada. Bacana. Muito legal. Bom, uma recomendação que eu quero passar para vocês, eu não sei se já foi passado em outros episódios assim, é a série Please Like Me. É uma série que eu gosto bastante, que é do Josh, e tem o personagem principal, né, o mesmo criador, o Josh Thomas.
É uma série muito bacana, assim, que levanta debates, porque ele se descobre, assim, ele descobre mais sobre sua orientação sexual ao longo da série, e tudo isso de forma muito leve, mas que provoca bastantes reflexões também, como que ele vai passando por isso, e ao mesmo tempo ele tem outras questões da vida pessoal, por exemplo, como a questão de saúde mental da mãe, e como ele vai passando por isso, né? São episódios, assim, que te deixam muito reflexivo, e principalmente na segunda temporada ali, que tem acho que é na segunda, né, ou na primeira, que tem um acontecimento muito importante, que deixa ele bastante, assim, reflexivo sobre a própria vida. Eu acho que essa série levanta um debate muito importante sobre comportamento e gênero, sabe? Só porque ele é gay, ele tem que se comportar de tal forma, assim, e principalmente sobre o comportamento neurodivergente e a orientação sexual, que eu acho que é um debate tão rico, mas tão pouco discutido ainda, e que tem um comportamento do Josh que é de fato muito autêntico, mas que pode ser um pouco neurodivergente ali, que traz essa reflexão. E por último, assim, a segunda dica que eu quero dar é um livro que eu gosto bastante, que foi lançado em 2023, ali no finalzinho de 23, que se chama Identidade Comunicativa. Esse livro está disponível na Amazon e que é um livro feito por pessoas fonoaudiólogas e por pessoas trans em conjunto, que foram escrevendo sobre a identidade na comunicação. Esse livro é bem bacana e acho que foi um livro precursor, assim, para a gente discutir de fato isso dentro da fonoaudiologia e extrapolar um pouco para além da fono. Que legal, ótimo. A gente tem também um episódio de neurodiversidade que a gente fala da outra série do Josh, que é o Everything's Gonna Be Okay. Sim. Que foca mais nas neurodivergências dele, né? É bem bacana. Muito bom. Excelente, excelente. Gabriel, muito obrigado pela conversa. Eu acho que a gente teve, vários insights. E eu gosto muito desses espaços em que a gente pode trazer um pouco dessas diferenças de vivências e poder também trazer um pouco da ciência por trás, do trabalho que é importantíssimo por trás. A gente vai linkar o link também da sua dissertação nos comentários para as pessoas conhecerem o seu trabalho. E se você também tiver links de artigos, né, que são um pouco mais curtos, que a gente também compartilha com prazer. E te parabeniza por essa vocação, não é linha de pesquisa, né, é linha de pesquisa de vida, né, esse caminho que você está trilhando. Muito, muito parabéns aí por tudo que você tem contribuído. Muito obrigado. Agradeço muito pela sua disponibilidade e pela abertura para estar aqui com a gente hoje. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado, Eduardo, obrigado, Pedro. Eu comentei hoje mais cedo, mas é sempre muito bom encontrar pessoas que queiram debater sobre isso, porque acho que é onde a gente começa a formular mais reflexões ainda, né? Eu sempre falo assim que eu tenho que ter a mente muito livre e a escuta muito ativa, porque a gente nunca está 100% certo de algo. A gente tem que escutar mais coisas assim para amadurecer sobre uma ideia, sabe? E que bom que a gente teve essa discussão aqui, que essa discussão reverbere ainda mais, extrapole, né, os muros ali do virtual, que vá mesmo para mais pessoas. Gostaria só de finalizar dizendo assim que ícone é quem reverbera a identidade, e para mim um dos maiores ícones desse Brasil é o Ney Matogrosso, e foi muito simbólico e me deixa muito emocionado ter sido convidado para um episódio sobre essa pessoa. Muito obrigado mesmo, viu, por essa oportunidade. Bom, nosso episódio está chegando ao fim, mas fica a reflexão. Falar de voz é falar de identidade, de liberdade e de coragem. Que possamos construir espaços onde ninguém precise disfarçar o que é para ser aceito. E claro, mais uma vez, nosso muito obrigado ao Gabriel, né, por essa conversa tão rica e sensível. A sua escuta e troca tornaram esse episódio ainda mais especial. E se você curtiu a conversa, segue a gente no Instagram, @DiversiArtePodcast. Compartilha esse episódio com quem também se interessa por representatividade na cultura pop. E no YouTube, deixa seu like e se inscreve no canal. No Spotify, ativa as notificações para não perder os próximos episódios. Muito obrigado por nos ouvir e até a próxima com mais debates sobre diversidade e arte.